pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Pois é, galera, mais uma vez estamos aqui. Para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso processo pedagógico, na nossa preparação focada para esse concurso, analisando História de Mato Grosso. Desta vez o nosso tema diz respeito à política fundiária e tensões sociais no campo. O objetivo desta nossa aula é conhecer as principais políticas de colonização que foram implementadas em terras mato-grossenses ao longo do século XX. Presta bem atenção, a nossa temática de hoje diz respeito a uma análise contextualizada dos projetos de colonização que foram implantados em solo mato-grossense ao longo do período republicano. Tivemos várias iniciativas governamentais no sentido de se promover ocupações territoriais, gerando a formação de novas fronteiras agrícolas para o território de Mato Grosso. E é claro que esses processos, esses projetos de colonização que foram implantados, geraram uma concentração fundiária, a terra ficando nas mãos de poucos, o que, por sua vez, acabou gerando uma grande exclusão da maioria dos habitantes, gerando aí problemas fundiários que vêm até os nossos dias, porque, afinal de contas, temos que ter em mente de que na economia mato-grossense, uma economia ainda muito forte ligada à agricultura, ligada ao agronegócio na atualidade, nós temos um predomínio, uma predominância dos latifúndios, ou seja, das grandes propriedades rurais. E isso, é claro, tem uma herança histórica ao longo do processo de colonização que as terras mato-grossenses receberam nos últimos 300 anos e com maior ênfase ao longo do século XX, principalmente nos últimos 40 anos, quando nós tivemos uma preocupação mais intensa por parte dos governos federais em se promoverem colonizações ligadas ao aumento da produção da fronteira agrícola, principalmente na região norte de Mato Grosso, na chamada Amazônia Legal mato-grossense. Então a gente vai fazer uma análise acerca desses assuntos e analisando também as principais consequências desse processo histórico. Muito bem, apresentada a nossa temática, apresentados os nossos objetivos, para ficar bem claro o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, eu começo com aquela motivação toda especial para você continuar estudando com muita determinação, com muito foco em busca de grandes resultados, hein? Para grandes conquistas são necessários grandes esforços. Então, seja mais forte que sua melhor desculpa. Vamos lá, vamos enfrentar todos os nossos desafios para que possamos ter grandes resultados e a nossa aprovação, o que é mais importante afinal de contas. Bom, vamos lá então, pessoal, falar sobre política fundiária e tensões sociais aqui em Mato Grosso. A colonização do século XX é o nosso principal objetivo, como já falamos no início da aula de hoje. Eu já apresentei a nossa proposta pedagógica, já falei qual é a temática básica que nós discutiremos ao longo desta videoaula. Você já está ciente do que a gente vai estudar. Colonização no século XX em Mato Grosso. Colonização essa que tem 3 palavras especiais que vão nortear todo esse processo. Quais são essas 3 palavras-chave? Essas palavras mágicas no que diz respeito ao processo de colonização das terras mato-grossenses. Diz aí, tio Ed, conte-me tudo, não me esconda nada, hein? Então tá aí para você. Ocupação, povoamento e exploração. Perceba que nós temos a lógica capitalista imperando nesse aspecto. Visava então a ocupação desses ditos espaços vazios,
o povoamento, porque Mato Grosso historicamente foi um território fracamente povoado. Se você for analisar até os dias atuais, Mato Grosso apresenta uma baixa densidade demográfica em razão da sua grande extensão territorial. Portanto, ao longo do século XX, nós temos essa preocupação que vai estar na cabeça das autoridades administrativas, tanto a nível estadual, governo do estado de Mato Grosso, quanto a nível federal. As políticas implementadas, sobretudo em dois momentos especiais de nossa história. Anota aí. O primeiro deles na era Vargas, a chamada Marcha para o Oeste, tema este que nós já discutimos em aulas anteriores, na aula sobre a era Vargas em Mato Grosso, onde analisamos política e economia naquele referido contexto histórico. E o outro momento muito especial é durante a chamada ditadura militar, durante o regime militar brasileiro, quando foi implementado a política de integração nacional, que visava então colonizar esses ditos espaços vazios, que não eram tão vazios assim como bem sabemos, uma vez que já eram ocupados de forma ancestral pelos povos indígenas. Mas isso é um outro detalhe. A decisão política e governamental que vai imperar ao longo do século XX era promover esse processo de colonização, que vai ter a estratégia governamental, mas que também terá uma grande participação da iniciativa privada. Se a gente for analisar, por exemplo, o contexto histórico do período militar, nós vamos poder perceber que tivemos a participação de colonizadoras oficiais, ou seja, aquelas que pertenciam ao Estado, pertenciam ao governo. Haviam também as propriedades, as colonizadoras que estavam ligadas à iniciativa privada. Então nós temos uma parceria público-privada que foi implementada nesse contexto histórico em Mato Grosso. Então temos o planejamento organizado pelo governo, mas temos também uma participação da iniciativa privada. E um outro aspecto muito importante é o incentivo à migração para as terras mato-grossenses. Isso aconteceu durante a época da Marcha para o Oeste, ali nos anos 40, e aconteceu também no processo de colonização mais recente, que foi responsável pelo surgimento de inúmeras cidades na porção norte do território de Mato Grosso. E a migração, principalmente a migração sulista. Não apenas a migração sulista, é verdade, porque nós tivemos também uma entrada expressiva de contingente populacional proveniente da região nordeste do Brasil, mas predominou, basicamente, a entrada de imigrantes da região sul do Brasil. Então nós temos um processo indissociável, então não dá para a gente dividir, não dá para separar, pessoal, o processo de colonização do processo de imigração. Uma coisa está entranhada na outra, uma coisa está diretamente relacionada na outra. Então, desse processo de colonização, ou dos processos de colonização que nós tivemos ao longo do século XX em Mato Grosso, tivemos a participação efetiva do elemento migrante. Perfeito? Vem novos habitantes para o território mato-grossense, o que vai promover uma nova dinâmica demográfica para este território. Outro aspecto importante é também ressaltar a valorização da terra enquanto mercadoria. Evidentemente que esta mercadoria não estava ao acesso de todos. Essa mercadoria, então, vai ficar concentrada nas mãos de poucos. E nós temos também o avanço da fronteira, uma nova fronteira agrícola para o Brasil, que agora é a porção oeste e o norte do país. Perfeito? Então, olha só, pessoal, no contexto que diz respeito aí ao período militar no Brasil, sobretudo a década de 70 e primeira metade dos anos 80 aqui no nosso país,
nós temos um incentivo a essa migração para o território de Mato Grosso, que vai se enquadrar como uma nova fronteira agrícola para o Brasil, promovendo dessa maneira aí os projetos oficiais, os projetos que são liderados, que são comandados pelo governo. Esses projetos oficiais visavam instalar trabalhadores expropriados, trabalhadores despossuídos. Perfeito? Então, o objetivo do governo ao promover a colonização de Mato Grosso, sobretudo a dos anos 70 e 80, foi também resolver conflitos fundiários em outras regiões do Brasil. Regiões que já apresentavam uma agricultura mecanizada. Que região é essa, professor? É a região sul do Brasil, pessoal, que havia passado por uma modernização da agricultura, então vai expulsar esses trabalhadores expropriados. Quando eu digo expulsar, gente, estou dizendo que esses trabalhadores sem espaço de desenvolvimento lá na região sul, por conta da própria mecanização da lavoura, eles vêm para Mato Grosso. Vem aí o Eldorado, o novo Eldorado brasileiro, no caso Mato Grosso, como uma possibilidade de ascensão social, uma possibilidade de melhores dias. Portanto, esses projetos oficiais, projetos do governo, vão atrair esses trabalhadores despossuídos. E temos também os projetos privados, os projetos implementados pelas colonizadoras particulares. Esses projetos já vão atender aos produtores capitalizados. Então, aquela galera que vem do sul, tinha lá algum pecúlio, que tinha algum patrimônio econômico e vem para Mato Grosso pela simples razão de que as terras oferecidas em Mato Grosso eram muito mais baratas do que as terras lá do sul do Brasil. Então, muitos vendem suas propriedades lá no sul e vêm para este território comprando terras praticamente a preço de banana. Então, esses projetos privados vão atender a esses produtores capitalizados. Então, nós temos a implementação de uma série de projetos agropecuários em território mato-grossense. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o processo de colonização de Mato Grosso durante a primeira metade do século XX. Ali, em meados do século XX, não é? Do início até por volta de 1950. Quais eram as características principais desse processo de colonização? Nós tínhamos então um incentivo para uma política de povoamento do território, mais uma vez, pessoal, batendo naquela velha tecla de que Mato Grosso possuía um território com grandes extensões e uma fraca densidade demográfica. Então é preocupação dos governos republicanos brasileiros e dos governos estaduais aqui em Mato Grosso promover o povoamento do território, que passa a ser a estratégia governamental. Então, quais são os motivos que são importantes nesse processo? Olha um motivo importantíssimo aqui, pessoal. Impedir a realização da reforma agrária. O advento da República no Brasil, 1889, evidentemente que não trouxe melhoria significativa das condições de vida da maioria das pessoas. Então nós temos uma república dos excluídos durante as primeiras décadas do século XX. Então essa política de ocupação territorial tem também motivo político, que é impedir o acesso à terra por parte desses trabalhadores expropriados, desses trabalhadores despossuídos. Então, o que é que eles vão ser, professor? Como é que esses trabalhadores vão ser inseridos? Como mão de obra barata, perfeito? Mão de obra barata para esses projetos agrícolas implementados aqui. E temos motivos militares também para a colonização oficial. Isso aí nós podemos dizer que aconteceu durante a Era Vargas,
lá com a Marcha para o Oeste, e nós também podemos dizer que isso veio à tona durante o contexto dos governos militares, estratégia de garantir as fronteiras territoriais do Brasil. O contexto da Marcha para o Oeste, pessoal, ocupar aquela região sul, região de fronteira com o Paraguai, região que é atualmente o estado de Mato Grosso do Sul. E no contexto da ditadura militar, os anos 70, ocupação da Amazônia brasileira. Então, havia também motivações militares nesse processo de colonização oficial. E os motivos sociais, que também é importante, gente. Os conflitos socioeconômicos que atingiam principalmente duas regiões brasileiras. A região sul, marcada pela mecanização agrícola, pela concentração da propriedade da terra. E qual a outra região? A região nordeste também, assolada por problemas sociais gravíssimos. Dentre eles, a seca e a miséria de uma parte do sertão nordestino. Então nós temos o incentivo a essa política de migração, cujo principal objetivo era o de garantir mão de obra para os projetos agropecuários e também promover a remoção da força de trabalho excedente. Olha só, mais uma vez a gente enfatizando aquela questão. A mecanização da agricultura na região sul do Brasil fez com que aqueles trabalhadores desqualificados, do ponto de vista profissional, virassem mão de obra excedente. E aí, como é que vai inserir essa mão de obra excedente na economia? Criando novas fronteiras agrícolas de produção. Onde está essa nova fronteira agrícola? Mato Grosso. Então é assim que o governo militar vai se preocupar a resolver aquela questão ali no início dos anos 70 no Brasil. Muito bem, pessoal, a política nacional de colonização sempre teve em mente promover a ocupação territorial de Mato Grosso. Aliás, Mato Grosso, ao longo de sua história, teve importantes momentos em que fez parte da agenda nacional, da preocupação do país como um todo. Se a gente for olhar para trás, lá no início do processo de colonização das terras mato-grossenses, lá no longínquo século XVIII. Vamos voltar para o século XVIII? Vamos dar uma olhadinha no século XVIII e perceber qual era o papel desempenhado pela então capitania de Mato Grosso naquela época? Vamos lá então. Século XVIII, pessoal, olha só, era o contexto histórico de ampliação da fronteira oeste da América Portuguesa. Processo de consolidação territorial. Nós temos aí a criação da capitania de Mato Grosso, desmembrada da capitania de São Paulo em 1748. Então é fase de consolidação territorial. A criação da capitania de Mato Grosso e a criação também da Vila Bela da Santíssima Trindade, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, erguida lá no Vale Guaporeano durante a administração de Rolim de Moura, não é? 1752, para consolidar o Utiposidetes, assegurar o domínio português sobre essa região oeste da América, no caso aqui o território de Mato Grosso. Já no século XIX, a principal preocupação do governo imperial brasileiro, já no contexto do Brasil independente, era o de garantir a livre navegação através do Rio Paraguai para promover uma integração entre Mato Grosso e o restante do Império Brasileiro. E no século XX, claro, é a expansão capitalista. Opa! Essa é a grande preocupação dos governos republicanos brasileiros. Gerar renda, gerar produção agrícola para esse território mato-grossense. Promover ao mesmo tempo aqui, ó, a ocupação territorial e a criação de uma nova fronteira de produção agrícola. Portanto, o governo tinha o interesse de matar dois coelhos com uma só cajadada.
ao mesmo tempo que promover uma ocupação do território mato-grossense, promover também a criação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa mato-grossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.